Olá, professores, eu sou professora Rosana Magni, né? Eu sou professora de matemática, mestre em educação matemática e também doutora em educação matemática, mas eu sou professora, fui professora da rede durante 30 anos, né? Trabalhei 17 anos com a formação de professores, e é um prazer muito grande estar com vocês aqui para mais uma tarde, né? Um momento de estudos do programa de recuperação e aprofundamento, né? Esse momento, ele é assíncrono, né? Vocês podem estar assistindo ele durante a manhã, então quem está de manhã, um bom dia, quem está à tarde, uma boa tarde, quem estará assistindo à noite, uma boa noite para vocês, nesse momento também que vocês estarão assistindo e envolvidos, né, nas ATPCs das vossas escolas, professores. Me deem licença agora para mim compartilhar o PowerPoint com vocês, do nosso encontro de hoje. Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade aqui, né, à formação do programa de recuperação e aprofundamento. Nós vamos olhar agora para o primeiro bimestre, tá bom? Então, hoje os nossos objetivos é revisitar orientações oferecidas pela SEDUC na semana de planejamento, sobre metodologias de agrupamentos produtivos para o período de retomada das aprendizagens, né, da recuperação. Nós temos uma retomada aí de estudos, né, com os estudantes do dia 14 de fevereiro até o dia 4 de março. E outro objetivo nosso é sugerir metodologias de ensino que possam potencializar a aprendizagem dos estudantes nesse período, né, de retomada das atividades escolares, né, tendo em vistas duas possibilidades de organização dos agrupamentos, tá? Aqui nós temos o outro momento da agenda, então aqui a gente apresenta para vocês a nossa agenda de hoje, que é revisitar orientações da semana, da SEDUC, né, daquela semana de planejamento que vocês tiveram para 2022, e a gente vai sugerir aqui algumas metodologias para que a gente trabalhe nessa semana. Vocês já conversaram bastante nesses momentos presenciais, nessa semana, sobre, né, sobre os estudantes, sobre as ações que as escolas já traçaram, estão traçando para trabalhar nesse primeiro bimestre. Mas vamos conversar aqui um pouquinho mais. Bom, aqui nós estamos revisitando, né, esse primeiro momento, algumas orientações para a semana de estudos, da semana de estudos de 2022. Aqui nós temos, vamos apresentar para vocês, a linha do tempo do primeiro bimestre, tá? Então, vocês já conversaram sobre, né? Tá. Aqui vocês já conversaram sobre, do dia 2 de fevereiro até o dia 11 de fevereiro, vocês estão fazendo, né, fizeram já o acolhimento e o diagnóstico da aprendizagem dos estudantes. Nós estamos conversando agora sobre a preparação desse momento, do dia 14 a 4 de março, né? Nós estamos conversando sobre esse momento que vocês estarão aí nas vossas escolas, que é o período de retomada das atividades, e, como mostra aqui o PowerPoint, né, nós temos depois, do dia 5 de março até 5 de abril, nós temos aquele momento que é de recuperação, reforço e aprofundamento contínuos, né, com foco nas habilidades essenciais, e após esse momento, de 6 de abril a 12 de abril, nós temos a semana de estudos intensivos. Certamente vocês já conversaram com os vossos coordenadores, com os vossos gestores nas vossas escolas, e vocês já têm, né, todo esse panorama dessa semana, tá? A gente só está fazendo uma breve retrospectiva. Bom, nós vamos falar aqui um pouquinho dessas organizações, dessas turmas, né? Uma metodologia que a gente sugere aqui, né? E que na semana de planejamento também, possivelmente, vocês tenham comentado sobre essa metodologia, né? Que os agrupamentos por habilidades, eles podem ser organizados, reagrupando estudantes com necessidades de aprendizagem semelhantes. Então, aqui, a indicação, né? A sugestão é que nós podemos formar turmas de estudantes, né, de turmas da mesma turma e anos diferentes.
e também dentro da mesma turma, né? Eu sei que às vezes pode ser que para a gente seja um pouco diferente, né, esse processo, né, em turmas diferentes e anos diferentes, mas nós temos aí já um trabalho bem bacana que as PEIs estão realizando, que realizam já há algum tempo, né, que eles fazem esse movimento, né, de colocar os estudantes, né, de turmas diferentes juntos para olhar aquela determinada habilidade que esteja fragilizada. Ou então vocês podem optar em trabalhar com estudantes da mesma turma e agrupando eles por habilidades fragilizadas, né? Então, as duas opções, elas podem ser combinadas dentro de reagrupamentos, podem ser trabalhadas metodologias como a de agrupamentos produtivos, né? Então, a gente vai trazer aqui um pouquinho os princípios pedagógicos, né, vamos retomar um pouquinho, o que a gente precisa pensar um pouco, né, que é o que vocês já fazem, né, vocês olham, fazem um levantamento prévio já do que os estudantes já sabem, né, quando a gente vai trabalhar com essa retomada dessas habilidades, retomada desse momento em que nós estamos fazendo esse planejamento, né, nós vamos levar situações problematizadoras, né, em relação às atividades que a gente vai propor para os alunos, isso é bacana, que a gente leve sempre situações problematizadoras, né, dentro de contextos, né, então a gente sempre fala muito, mesmo na matemática, de estar discutindo coisas reais, né, para os estudantes, né, quando a gente tem condições, que eu sempre falo, a matemática, nós podemos trabalhar muito dentro do dia a dia, dentro de contextos super reais, mas também existem, né, conceitos da matemática que eles são feitos para a própria matemática, que é o intra, né, o intradisciplinar, mas nós temos que levar, né, nós podemos levar para a sala de aula questões, né, que a gente possa contextualizar, fazer essa sistematização dessas atividades, né, às vezes a gente pode confundir um pouco sistematização com avaliação, né, a sistematização dar voz para os alunos, né, depois que eles conversaram, depois que eles elaboraram as suas respostas para as atividades, né, que eu dê voz para eles, como é que vocês fizeram, o que vocês aprenderam aqui, né, às vezes, eu sei que em função do nosso tempo de sala de aula fica um pouco complicado, né? Mas a gente precisa dar voz para os estudantes. E aí sim fazer aquele processo de avaliação, né? O quanto é importante a avaliação, né? Depois que a gente levou para os estudantes uma sequência de atividade, uma sequência didática para trabalhar, o quanto é importante também dar as evolutivas para os estudantes, não meramente uma prova, né, mas a gente investigar ainda o que os alunos não sabem, para a gente continuar propondo ações, né, para que eles se apropriem, né, dessas habilidades que elas estão em defasagem, tá bom? Aqui, vamos refletir um pouquinho sobre agrupamentos produtivos, né, nós trabalhamos muito, nós conversamos muito, nós estamos estudando bastante, e aqui eu deixo a sugestão de um livro, né, que é Trabalho em Grupo, da Elizabeth Coren e da Rachel Lawton, né, que ela fala bastante nesse trabalho, nesses agrupamentos produtivos, que eu posso chamar também de grupos colaborativos, né, então, algumas possibilidades quando eu trabalho com esses agrupamentos produtivos, né, eu dou voz para os estudantes, não sou eu mais professora que fico falando, né? Eu trago quem para junto desse processo dialógico, dessa relação que é muito importante, né? Dialógico, né? Professor-aluno, aluno-aluno, né? O quanto é importante dar voz e escutar, né? Os estudantes, né? Essas atividades coletivas, elas são muito importantes para que eles desenvolvam as competências socioemocionais, né? Como eu falei aqui embaixo, olhar para esse ambiente. Se eu não tiver um ambiente dialógico na sala de aula, né, ou dentro da minha escola mesmo, dentro do próprio ambiente escolar, né, eu não tenho muito sucesso. Então, criar esse ambiente dialógico é muito importante, né? E a construção da autonomia, né? Eu preciso dar autonomia para os estudantes para que eles possam construir o conhecimento, né? Se eu não dou autonomia, não existe a construção desse conhecimento. Então, a gente trouxe aqui algumas reflexões sobre o agrupamento produtivo.
qual é a relevância, né? Vocês podem pensar, Rosana, mas eu posso trabalhar com turmas diferentes, e anos diferentes, e séries, de turma igual, né? Vou falar da turma igual, primeiro, porque é o que a gente mais faz, né? Existe uma afinidade maior entre os estudantes, né? Eles já têm uma certa relação entre eles, um contato entre eles já, possivelmente, já tenham trabalhado no ano anterior juntos, então eles conseguem dividir, assim, as tarefas, né? E eles já têm, entre eles, uma certa socialização, né? Porque eles já se conhecem, se eles saíram do sexto ano e foram para o sétimo, às vezes na mesma turma, eles já se conhecem, eles têm os mesmos anseios. E aqui, as turmas de séries diferentes, né, e anos diferentes aqui que a gente coloca, a gente precisa fazer combinados, porque aqui a gente tem estudantes de vários anos e séries, né, então aqui, não que de mesma turma a gente não tem que fazer combinados com eles, não, temos também, temos que deixar bem claro o que a gente quer, né, que eu, professor, almejo, né, com aquelas atividades e colocando eles naqueles determinados grupos, tá? Não é colocar aleatoriamente em grupos, nada, a gente vai conversar um pouquinho mais aqui para frente. Então, os meninos, né, os estudantes de turmas diferentes, né, a gente precisa conversar muito, né, dessa interação que precisa existir entre eles, né, que um está contribuindo, né, com o outro, né, em seus conhecimentos, o compromisso que todos eles têm que ter, né, tanto de uma série quanto do outro, e fazer essa socialização entre eles. São dois agrupamentos aí que eu creio que vocês, professores, já devem ter definido, ou se não definiram, né, pensem aí como farão a definição dessas turmas, né, que vocês vão trabalhar agora do dia 14/2 ao dia 4/2. Vocês, professores, têm autonomia de, junto com os vossos coordenadores e os gestores das vossas escolas, fazer esta escolha, tá bom? Aqui a gente põe alguns aspectos, né, dos agrupamentos, tá? Os agrupamentos, eles devem ter por foco as habilidades essenciais para a continuidade da trajetória escolar dos estudantes. Então, nós vamos trabalhar com as habilidades essenciais, né, que é uma coisa que para vocês não é para muitos de vocês que já está na rede, né, vocês já o ano passado todinho, vocês trabalharam com essas habilidades, esses agrupamentos, eles devem ser adequados, né, ao estágio do processo de aprendizagem em que os estudantes se encontram, independentemente do ano, série de origem ou de turma. Aqui, quando eu for trabalhar as atividades com os estudantes, eu preciso olhar bem esses estágios, né. Aqui a gente trabalhou um tempo, quem já trabalhou com a taxonomia de Bloom, né, quem não trabalhou ainda, fica uma dica aí de dar uma estudadinha na taxonomia de Bloom, os estágios, né, os níveis de complexidade das atividades que a gente leva, olhando para essas habilidades essenciais, e os agrupamentos, eles devem promover o engajamento dos estudantes com as atividades mais colaborativas e não na massa. Quando eu proponho essas atividades em pequenos grupos ou em agrupamentos produtivos, né, com certeza um estudante vai estar se relacionando com o outro, um vai partilhando ideias, né, um com o outro. Então, eu vou pensando também nesse engajamento, eu vou pensando também quando eu proponho essas atividades, quando eu coloco os estudantes em agrupamentos, né, trabalhar as competências socioemocionais, né, dentro desse engajamento, o quanto tudo isso é importante, tá? Aqui a gente traz alguns cuidados, né? A gente só trouxe à tona, nós sabemos que vocês sempre, ao agruparem, né, os estudantes, né, vocês tomam alguns cuidados, a gente toma alguns cuidados, e a gente reafirma que organizar a escola para que seja um espaço de diálogo, de trocas de experiências, né, de partilhar de experiências, então, o quanto é importante a organização de todos, né, não só na sala de aula, mas em todo espaço da escola, né, que exista um diálogo com todos os estudantes, né, com os estudantes, né. Aqui a gente colocou uma coisa, evitar nomear as turmas de agrupamentos com expressões estereotipadas ou estigmadoras, né. Um passado, bem passado aí, nós como professores sabemos, ou até mesmo em sala como alunos, né, nós vimos alguns professores, às vezes, até
comentando, né? Ah, esse menino sabe mais que esse, né? Eu me lembro bastante disso no meu antigo primário, né? E eu guardo isso bem, bem forte dentro de mim, né? Mas eu, Rosana, né? Então, vamos, dentro dessas salas, né, harmonizar esses grupos, né? Todos nós, eu ontem conversando com a professora Márcia, que é de língua portuguesa, que é especialista aqui da formação, nós estamos falando, todos nós somos inclusivos, né? Cada um possui, tem uma habilidade melhor, né? Então, vamos ajuntar todos eles, né? Vamos incluir todos esses alunos, né? Mesmo que um tenha uma habilidade maior para uma certa aí, atividade, o outro para outra, né? Então, nosso papel aqui enquanto professores, né, é de estar unindo, né, esses estudantes, né? De estar acolhendo eles, né? Vamos, aqui a gente fala direcionar as formas de engajamento dos estudantes, né? Então, aqui eu preciso olhar bastante de que forma eu, professor, vou trabalhar nesses grupos, né, produtivos, grupos colaborativos, não é simplesmente agrupá-los, tá? Eu preciso olhar, cada grupo que eu estarei organizando, eu preciso conversar com esse estudante, dizer, olha, vocês estarão agrupados dessa forma, por isso, isso e isso, né? Então, eu preciso explicar, aquela a relação dialógica, né, que a gente necessita ter, né? E a gente, como eu já comentei aqui, promover atividades socioemocionais que impulsionem o protagonismo do estudante, né? Aqui sempre pensando em dar a voz, que o estudante seja protagonista, tá, desse processo. Uma segunda sugestão, que a gente vai trazer aqui para a gente conversar um pouquinho, de metodologias. Ali a gente falou metodologia de agrupamentos. Aqui a gente vai falar de metodologia de ensino, né? Aqui a gente traz alguns pontos só para que a gente comente e fale. Muitos de vocês já no ano passado, já há alguns anos, né, vem trabalhando com as metodologias ativas. E eu pensar nesse período dessa retomada, levando atividades para os estudantes, o quanto é importante eu pensar nessas metodologias ativas, né? Vocês bem já o fazem isso tranquilamente, né? Então, eu posso trazer a resoluções de problemas, eu posso trabalhar com a sala de aula invertida, né, a rotação por estação, a gamificação, a cultura maker, né, muitas dessas metodologias já utilizadas. E eu também, hoje a gente traz aqui para a gente conversar um pouquinho sobre aprendizagem baseada em projetos, né? Nós usamos aqui como aporte teórico, né, um livro do Bender, que ele fala aprendizagem baseada em projetos, educação diferenciada para o século 22. Se vocês não estiverem vendo agora, depois eu mostro para vocês a capinha aqui do livro, tá bom? No final eu mostro para vocês, tá? Então, a gente escolheu aqui conversar um pouco, aí vocês podem falar, Rosana, a gente vai voltar vai voltar a falar de aprendizagem baseada em projetos? Sim, essa metodologia vocês já utilizam há muito tempo. E agora a gente convida vocês, né, a gente vai olhar aqui a definição que Bender nos coloca, né, que ele fala que a aprendizagem baseada em projetos é um modelo de ensino que consiste em permitir que os estudantes confrontem as questões e os problemas do mundo real, que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo de maneira colaborativa em busca de soluções. Aqui a nossa preocupação sempre é levar para os estudantes desafios que fazem parte, situações, questões que fazem parte do seu cotidiano, aquilo que aflige a sua comunidade, em torno da sua escola, né, o próprio dentro da escola, né, então, aqui é bacana a gente trabalhar com essa metodologia, e aqui hoje, particularmente, esse autor, ele fala que eu posso tanto trabalhar olhando somente para a minha disciplina, né, como eu também posso trabalhar com essa metodologia com alguns professores envolvidos, né, na escola, né, de outras áreas do conhecimento, né, matemática é uma área sozinha,
do conhecimento, mas eu posso convidar, né, estar junto com os outros professores da área de ciências da natureza, da área de ciências humanas, da área de ciências de códigos e linguagens, tá bom? A gente vai trazer aqui um pouquinho, não sei, possivelmente vocês já tenham feito esse movimento na escola, né? É aquela articulação da identificação de habilidades e articulação entre as áreas do conhecimento, que o PC das vossas escolas junto com vocês, se não fizeram, né, vocês podem fazer, né, é uma sugestão aqui, possivelmente já tenham discutido lá. Então, nós, professores de matemática, na nossa área, que nós somos sozinhos, né, nós podemos identificar essas habilidades fragilizadas que nós temos por meio de alguns documentos. Quais são os documentos que nós temos agora, né? Nós temos, nesse momento, que vocês tinham na hora do planejamento, né? Vocês tinham as atas do ano passado, né, de 2021, dos resultados finais do ano passado. Nós temos a plataforma São Paulo, né, que é a plataforma de avaliação conhecida como CAED. Lá nós temos também os resultados de avaliações e de avaliação diagnóstica de entrada, avaliação ASAPs do ano passado, né, vocês conseguem olhar junto com os vossos PCs, né, vocês conseguem ter várias evidências, né, sobre essas habilidades. E aí, um segundo momento, aqui ele fala, professores da mesma área de conhecimento, a gente senta com os nossos pares de matemática, a gente conversa sobre elas, sempre focando o quê, pessoal? Aqui a nossa intenção é focar leitura e escrita e conhecimento matemático. E aí a gente senta com os demais professores das demais áreas, né, para que a gente possa articular, né, coletivamente essas habilidades. Esse trabalho interdisciplinar, né, é um trabalho que as PEIs também já vem desenvolvendo aí há algum tempo, né, quando trabalho com as eletivas, tudo, mas todos nós aí estamos nesse processo, né, e muitos de vocês também das escolas regulares também já fazem, né, quando vocês pensam num projeto, vocês já fazem esse movimento, tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo. Só um momentinho, por favor. Agora a gente vai sugerir para vocês um projeto integrador aqui que nós, formadores aqui desse programa, nós trouxemos de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. Vocês possivelmente, se já traçaram os vossos, né? O nosso está bem simples, né? Possivelmente, às vezes, vocês já até traçaram já esse projeto, que vocês vão trabalhar nessa semana nas vossas escolas, né? Então, aqui fica uma sugestão nossa, só uma reflexão, né? Para que vocês, que essas sugestões possam apoiá-los, né? Aí na discussão nas escolas. Bom, aqui nós escolhemos a professora de ciências, ela escolheu esta habilidade, né? Interpretar as condições de saúde da comunidade. Vamos pensar como vai chamar nosso projeto, hein? Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na leitura, análise e comparação de indicadores de saúde, taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças de vinculação hídrica, atmosfera, entre outros, e de resultados de políticas públicas destinadas à saúde. A professora de língua portuguesa que nós conversamos, ela trouxe essa habilidade, refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica, que é reportagem de divulgação científica, verbete de enciclopédia, esquema, infográfico, relatório, relato multimediático de campo, entre outros, e os aspectos relativos à construção composicional e às marcas linguísticas características desses gêneros, de maneira a ampliar suas possibilidades de compreensão e produção de textos permanentes a esses gêneros, né? Então, aqui a professora de ciências traz temas voltados para a saúde da comunidade, aqui a professora vai estar trazendo textos de divulgação científica, né? Como esses textos vêm, quais são as suas marcas, como eu posso escrever, né? Relatórios, né, como eu posso inferir, como eu posso olhar para esses infográficos, para esses esquemas, e aí a nossa
disciplina, ela traz interpretar e resolver situação que envolvam dados de pesquisa sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, e colocou aqui entre outros, e a gente traz a saúde aqui entre outros, tá? Apresentadas pela mídia, né, em tabelas e em diferentes tipos de gráficos. Então, uma coisa bem bacana aqui, né, nessa habilidade, que é de redigir textos escritos, né, com o objetivo de sintetizar conclusões. Então, aqui esse nosso projeto, além do aluno trazer textos voltados para tabelas, né, gráficos, o aluno também tem que produzir, né, então, aqui a gente trouxe para o nosso projeto, então, a gente primeiro denominou entre nós, professores, nós conversamos, e trouxemos esse tema, né, e a gente vai levar esse tema, né, para os nossos alunos, é uma sugestão, saúde na comunidade. Então, eu e os meus pares também vamos levar uma âncora para discutir com os estudantes, né, isso tudo de acordo, a gente traz a teoria do aprendizagem baseada em projetos, né, a gente traz aí as ideias de Bender, né, aí a gente pode levar um vídeo, um texto, um podcast, uma imagem, uma ilustração, fotografias, eu levo para contextualizar esse tema gerador, para dar início no meu projeto. E levo também uma questão motriz, eu e os meus professores, né, o grupo de professores, né, os meus pares, como podemos melhorar as condições de saúde na comunidade. Então, aqui eu levo para os meus alunos essa questão, aonde eles vão também traçar um planejamento, tá? Eu com os estudantes, a gente faz aquela discussão, né, aquela tempestade de ideias para discutir a questão geradora, né, como a questão motriz, né, que é como podemos melhorar as condições de saúde, né, e aí aquele processo bacana, né, vou levantar com os alunos quais são os principais problemas que a gente encontra ali na comunidade, e aí aquela discussão é bacana, vou anotando, pego um aluno para anotar na lousa, faço num papel pardo as questões que vão surgindo, né, para que os alunos eles tenham materiais, né, que eles tenham subsídios, né, para fazer o trabalho deles em relação a esse projeto. Aí a gente pensa um pouco, né, nessas nossas ações, né, no nosso gerenciamento aí da sala de aula, né. Então, é importante sempre, né, professores, a gente sabe que a gente só está retomando, né, definir com os meus pares, né, dentro desse projeto, quais são as atividades que a gente vai estar levando conforme aquelas habilidades, né, fragilizadas, né, necessárias para a aprendizagem dos estudantes, né. A importância sempre de encaminhar orientações detalhadas, né, e as atividades para os estudantes com um cronograma de desenvolvimento e data de entrega. Tem muitos aí de vocês devem estar pensando, Rosana, realmente, dá trabalho, né, fazer toda essa organização. Sim, professores, né, dá trabalho realmente a gente pensar num cronograma, pensar nas atividades, pensar nesses agrupamentos produtivos, né, sempre como a gente coloca aqui, sempre trabalhando em pequenos grupos, né, esses agrupamentos produtivos em pequenos grupos, para que eles trabalhem as atividades, esse projeto que nós, professores, pensamos para desenvolver, né. Nosso papel é fundamental nesse percurso desse projeto, né, o quanto é importante que a gente acompanhe as discussões desses grupos, né. Tem grupos que vai caminhar sozinho, né, tem outros grupos que vai precisar mais do nosso apoio enquanto professores, né, então a gente vai estar apoiando, a gente vai estar mediando, né, é o nosso papel de mediação, porque o aluno vai tomando voz, vai cada vez mais sendo protagonista, né, de todo esse processo, né. Quando o aluno ele começa a ver o que ele está produzindo, né, os grupos estão produzindo, vai tomando um certo corpo esse projeto, né, que é muito bacana, a gente vê a satisfação, né, quando os alunos, entre eles, partilham o que eles sabem, né, a gente vê muito, um aprendendo com o outro, a gente vê muito isso nos estudantes, o quanto eles vão crescendo, né, eles vão tomando carinho, né, por aquilo que eles estão fazendo, né.
e receber os feedbacks, né? A gente precisa preparar feedbacks para os estudantes e levar para eles, né, dar sempre um retorno daquilo que eles fizeram, né? Aqui a gente espera que os estudantes, então, discutam em pequenos grupos as atividades. Uma coisa que aqui a gente trabalha com língua portuguesa, né, junto com o professor, pedir sempre que os alunos, isso é bem bacana, em qualquer disciplina, eles destaquem as palavras que eles não conhecem dentro das atividades, que eles definam o significado dessas palavras, desses verbetes, né, que eles façam um, um dicionário, alguma coisa para que eles sempre tenham, né, que eles sempre resolvam essas atividades em grupos, sempre ouvindo o outro, e aí sempre o nosso papel é importante quando eu trabalho em grupos. Nós falamos bastante de cada aluno ter uma função dentro desses grupos, né? Não só um faz uma coisa, ou não, todos têm que entregar o corpo final do que a gente propôs. Mas a gente ter um relator no grupo, a gente ter um aluno que organiza o material, a gente ter um aluno que é o facilitador da conversa, né? Sempre importante, né? É sempre importante que os alunos discutam as resoluções das questões, né? As pesquisas, né? Que eles conversem bastante sobre as pesquisas. Aqui a gente pode trabalhar até um pouquinho com a sala de aula invertida, eles podem pesquisar em casa, trazer as suas pesquisas para compartilhar com os demais do grupo, que eles construam relatórios, e aí a gente, de que forma é um relatório? Como eu construo um relatório? O que é um relatório, né? Individual pode até ser, ou em grupo também, né? E que eles entreguem, né? A gente faça contratos pedagógicos aí com eles, que eles entreguem, né? As atividades. Então, eu preciso conversar sempre bastante com os estudantes, né? E aqui a sistematização. Após eles já terem ido atrás de todo o material, ter esquematizado de que forma eles estão colocando os registros das suas pesquisas no papel, de que forma as atividades que vocês propuseram, elas tiveram um fechamento, eles produziram aqui em matemática, ou fizeram um relatório em matemática para apresentar, ou vão apresentar alguma coisa em ciências que está colocado. Então, o aluno aqui precisa conversar, né? O que eu aprendi, como revisitar o que foi coletado, será que tem alguma coisa que eu fiz aqui que não está legal, né? Os dados coletados atendem à proposta que tem nesse projeto. Então, aqui é bacana eles avaliarem aquilo que eles estão fazendo ou já fizeram, né? Tem um produto depois final, né? Que é aqui que a gente coloca. E esse produto final, que a gente chama de fechamento do projeto, o quanto ele é importante de ser apresentado, tá? Ou em forma de seminário, ou em forma de debate, ou em forma de vídeo, de podcast, de cartas, de teatro, artigos de opinião, infográfico. Então, a importância dos estudantes apresentarem, eles podem apresentar tanto para a própria sala, quanto para as várias salas da escola, para a comunidade, numa reunião de pais, né? O quanto é importante eles apresentarem, né, o produto final que eles trouxeram, que é olhando sempre para aquela questão, né, que gerou o projeto, né? Então, o quanto é importante eles colocarem. E se eles conseguirem publicar isso, né, no blog da escola, na rádio, né, da escola, se eles conseguirem levar isso para toda a escola, né, contando dessas experiências, o que eles fizeram, né, isso é muito importante, isso dá credibilidade para o estudante, isso ele fica feliz, né, quando ele consegue mostrar uma coisa que o seu grupo ele esteve envolvido que fez. Né? Então, aqui a gente traz um pouco de uma metodologia que, para muitos de vocês, né, vocês já utilizam essa metodologia há bastante tempo, né, de projetos. Né? Então, hoje, né, nós revisitamos orientações oferecidas pela secretaria, então aí pensem no que nós conversamos aqui, no que vocês já conversaram, né, para essa retomada desse período das atividades dos estudantes.
Eu sei que vocês já conversaram bastante, né? Nós discutimos um pouquinho sobre a metodologia de agrupamento, ou por turmas diferentes, ou a mesma turma, a opção aí de autonomia de vocês, e também trouxemos aí um projeto, uma falinha de uma proposta de um projeto integrador, com 3 disciplinas, olhando aí para algumas habilidades, tá? Então, um momentinho só, por gentileza. Só um pouquinho, por favor. Então, vocês todos, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês a paciência. Não sei se aquela hora que eu estava falando, apareceu os livros que a gente utiliza, né, como nosso aporte teórico, um dos livros, né, se vocês não tiveram oportunidade e têm um tempo, né, oportunidade de ler, a gente tem aqui, Planejando o Trabalho em Grupos, né, da Elizabeth Cohen e da Raquel Lota, né. E nós também deixamos aqui, eu sempre gosto de mostrar, eu adoro um livro, né, como todo professor gosta de um livro, né, a gente traz aqui o Bender, tá, que é aprendizagem baseada em projetos, que é educação diferenciada para o século XXI, então a gente recomenda para que vocês possam estudar, né, esses teóricos, eu acho que é bem bacana, e a gente deixa para vocês aí nossos agradecimentos, que vocês aproveitem o que a gente conversou aqui, esse momento, eu sempre gosto de chamar de momento de estudos, que é o que vocês fazem bastante aí nas vossas ATPCs, no momento que vocês estão com os coordenadores nas escolas, com os vossos pares. Então, a gente deixa aí para vocês, né, essa vídeo gravada, né, para que vocês possam assistir e conversar e discutir. Espero que o que nós propusemos aqui fique aí de apoio para o próximo momento de vocês na escola. Fiquem bem, se cuidem, bom retorno para todos nesse momento, né, todos aí postos, né, para mais esse ano letivo. Tivemos um 2020, 2021 bem conturbado, né? Nós professores, né, nós nos reinventamos muito, aprendemos muito nesse 2021 e 22, muito mesmo, né? Eu acho que nós nos reinventamos muito. Então, fica aí o meu abraço, me despeço e até a próxima. Nós estaremos aqui juntos. Foi um prazer muito grande. Como eu sempre gosto de deixar meu coração com vocês, tá bom? Um grande abraço, professores.